tarde a todos, sejam bem-vindos à Associação Yuriko Yamamoto Infinitas Estrelas. Muitas pessoas já me conhecem, porque eu sempre venho aqui falar sobre Feng Shui, sobre harmonização de ambientes, né, como preparar a casa para o Ano Novo, para o Natal. E hoje eu vim com uma proposta um pouquinho diferente, falando sobre aromaterapia, que é uma das áreas que eu estudo e pratico há um pouquinho mais de 4 anos. E então hoje eu vim falar da aromaterapia não com o objetivo de incentivar a compra de óleo essencial, mas com o olhar assim da responsabilidade que a gente tem que ter perante essa ciência, né? É uma ciência natural, né? Hoje ela faz parte aí das práticas integrativas e complementares de saúde do SUS. E é uma área que a gente tem que ter, assim, acima de tudo, muito respeito e responsabilidade. Então, o objetivo dessa palestra é ajudar as pessoas que já têm algum conhecimento ou que têm um óleo essencial em casa a usar de forma correta e segura, incentivar as pessoas a procurarem sempre uma orientação de um profissional antes de iniciar o uso de óleos, né, da aromaterapia e através dos óleos essenciais. Então, é trazer assim uma visão responsável da aromaterapia, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, é muito pouco mesmo, porque assim é um universo que não tem fim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre, né? E assim, apesar de trazer bem-estar e ser uma solução natural, é algo que a gente tem que usar com muita responsabilidade. Então eu vou falar sobre 5 óleos essenciais, que são 5 óleos que eu percebo que as pessoas costumam ter em casa. Então eu vou ensinar como usar de forma segura. Como eu falei assim, a minha intenção não é fazer com que as pessoas saiam hoje daqui dessa palestra comprando óleo essencial, mas que usem o que tem, né, ou que desejam aí iniciar de forma bem segura e tranquila, e de preferência que busquem a orientação profissional antes de partir para essa ciência. Bom, eu sou Cristiane Mazará, eu sou aromaterapeuta, fiz uma formação em aromaterapia tradicional com a Ariane Rê e tenho uma segunda formação em psicoaromaterapia com a linguagem do corpo da Andrea D'Arco. Para começar, então, assim, só para a gente entender um pouquinho como funciona a aromaterapia, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender, de aceitar e principalmente de acreditar, porque nós somos da cultura do comprimido. Então nós achamos que tudo, né, todos os nossos males, eles podem ser combatidos, né, ou curados tomando os comprimidos. E a aromaterapia, ela vai, ela tem um jeito um pouco diferente de atuar, de uso, né? Não atuação, mas assim, de uso. Então, ao invés de nós fazermos a ingestão através do comprimido, nós vamos usar principalmente através da nossa pele, tá? E aí as pessoas falam, mas isso resolve? Sim, resolve. Vejam a afirmação da medicina ayurveda, né? Que nós não deveríamos passar sobre a nossa pele aquilo que nós não podemos comer, porque a nossa pele tem um alto poder de absorção, ou seja, ela é uma grande boca. Então, assim, se a nossa pele é uma grande boca, a partir do momento que a gente aplica um óleo essencial, sim, ele vai entrar no nosso organismo e ele vai atuar da forma que ele deve, para nos ajudar aí a trazer equilíbrio do ponto de vista físico, emocional, mental, espiritual, tá? Então, o que é a aromaterapia? A aromaterapia é uma ciência que estuda as propriedades medicinais das plantas aromáticas, tá? Então, estuda e aí ela se utiliza dos óleos essenciais para equilibrar o corpo e mente no nosso dia a dia. Ela pode ser usada sozinha ou como um método terapêutico complementar, o que, na minha opinião, assim, traz resultados incríveis. Então, por exemplo, uma pessoa que já está fazendo uma psicoterapia, auxiliando um tratamento com aromas, né, com óleos essenciais,
acelere muito o processo, ajuda muito no processo, porque o óleo essencial ele sempre vai tentar trazer nosso corpo pro equilíbrio. Então, assim, ajuda muito sendo usado como um método complementar a outros tipos de tratamento. E aí, assim, infinitos, né? A gente pode falar de Theta Healing, constelação familiar, psicoterapias, né? Ou às vezes até de tratamentos aí físicos, né? Mas aí sempre com a orientação do médico, sempre com a orientação de um profissional, tá? Então, como que a aromaterapia ela pode nos ajudar? Ela pode nos ajudar tratando o nosso corpo, né, em desconfortos ou mesmo na cosméticas e tratando a nossa mente. Então, do ponto de vista físico, nós podemos tratar aí indigestões, problemas respiratórios, dores de cabeça, dores musculares, articulares, né, os sintomas aí da TPM, da menopausa, inflamações, infecções. Nós podemos fazer tratamentos de pele usando as propriedades dos óleos essenciais, então aí tratamentos para rejuvenescimento, micoses, dermatites, celulites, manchas, acne, ferimentos e queda de cabelo. Por exemplo, tá? São alguns. Também podemos tratar a mente, né, melhorando a concentração, ajudando quando estamos desanimados, estressados, né, tratar depressões, ansiedade, exaustão física, emocional, insônia, medos e inseguranças, tá? Como que nós usamos o óleo essencial, né? Ele é uma substância extremamente concentrada, então nós vamos usar aí inalando, né, fazendo fricções corporais, usando em massagens, vaporização, compressas, banhos, escaldapés, bochecho, gargarejo, sprays de ambiente, hidratantes, shampoos, sabonetes, máscaras de argila e perfume. O óleo essencial nada mais é do que uma matéria-prima, tá? Que associada a óleos vegetais, cremes vegetais, vai nos ajudar, né? E aí a gente pode usar dessas diversas formas, tá? Então, o que eles são? O que são os óleos essenciais? O que contém dentro daqueles vidrinhos que nós compramos, geralmente aí em casas de produtos naturais ou direto dos fabricantes, tá? O que nós estamos adquirindo são substâncias que são orgânicas, elas são lipofílicas, ou seja, elas têm afinidades com gordura. Por isso que o óleo essencial a gente sempre usa junto com uma base vegetal, né? Uma base de gordura vegetal. Pode ser, por exemplo, um óleo de amêndoas, um óleo de semente de uva, de rosa mosqueta. Eles são extremamente voláteis, né? Ou seja, quando a gente abre o vidrinho, aquelas moléculas elas já pulam, por isso que a gente sente aquele aroma. São extremamente concentradas, então para ter uma ideia da concentração do óleo essencial, uma gota equivale mais ou menos a 24 xícaras daquela erva, né? Xícaras de chá daquela erva. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai utilizar um óleo essencial, tá? Apesar de ser natural, ele tem as indicações e tem contraindicações também. Então a gente tem que se ater a essas contraindicações, tá? É constituído por moléculas químicas complexas, formadas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, correspondem a cerca de 1 a 3% da massa total do vegetal. E o que eles fazem no vegetal, né? Qual que é a função deles no vegetal? Eles garantem a sobrevivência, então eles protegem, eles atraem insetos para polinização, para reprodução desse vegetal, eles funcionam como uma reserva energética para aquelas plantas que vivem em locais, né, onde tem adversidades climáticas. Então, assim, os óleos essenciais eles estão presentes nas frutas, né, nas cascas de frutas, nas flores, estão presentes em folhas, estão presentes em troncos, né, das árvores, né, então ele pode
está presente em diversos locais nas plantas aromáticas, tá? Eles contêm substâncias importantes para a saúde e equilíbrio físico, tá? Como hormônios, antibióticos e antissépticos. Então, eles estão presentes na natureza dessa forma. E aí tem uma afinidade com o nosso organismo. Então, por isso que eles nos ajudam, né? Existe aí uma parceria evolutiva entre as plantas e o nosso organismo. Eles possuem ampla ação, atuando também no nosso plano energético, espiritual. É a força vital da planta na forma material. Então, assim, é o que mantém a planta viva, tá? A planta foi produzindo como uma forma de sobreviver às adversidades de clima, de local, de predadores. Eles são extraídos por destilação a vapor, prensagem a frio, por meio de solventes, né, e por fluido supercrítico de CO2. Tá? Como que os óleos essenciais eles atuam na aromaterapia? Então, como que a gente usa o óleo essencial e assim, de que forma que ele interage com o nosso organismo? Então, quando a gente usa através da pele, né? Então, a nossa pele vai absorver esse óleo essencial. Então, ele é absorvido pela pele, entra no nosso sistema circulatório e vai para a nossa corrente sanguínea. E aí, quando ele está na nossa corrente sanguínea, essas moléculas elas vão produzir respostas terapêuticas no nosso organismo, que é a vasoconstrição, vasodilatação, ação anti-inflamatória, antimicrobiana, regeneração celular, ação imunoestimulante, antioxidante, entre outras. Ele também atua através da inalação. Então, o que acontece? Né? Quando nós inalamos o óleo essencial, ele vai evaporar, entrar no nosso nariz, e aí o nosso nariz ele possui células receptoras que transmitem essa sinalização química para a nossa região límbica do cérebro. A região límbica é a estrutura que integra o olfato, as emoções, a memória e o aprendizado. E aí lá, então, ele vai produzir os efeitos imediatos e diretos no nosso sistema nervoso. E aí a mensagem que é recebida, né, por essas células, esses receptores, ela é convertida em ação, que aí é a ação que aquele óleo, aquela molécula, ela proporciona, que é de relaxamento, coragem, concentração, força. Essa é uma forma muito simplificada para a gente entender como que atua no nosso organismo, porque assim, é muito mais complexo, né, é muito mais detalhado, mas assim, essa é uma forma muito simplificada para a gente entender como que uma coisa que não é ingerida, né, pela boca, tomando água, comprimido, vai atuar no nosso organismo, tá? E aí, a gente, uma das coisas que as pessoas têm muita dúvida, né, e até torna o processo um pouco descrente, é assim, como que eu inalando, ele pode ajudar na minha digestão ou pode ajudar aí na parte respiratória. Então, o que acontece? Quando a gente inala o óleo essencial, algumas moléculas são acopladas nos cílios olfativos, outras moléculas não se acoplam, né? E aí elas ficam livres na nossa mucosa e elas podem se ligar aos átomos de oxigênio e chegar até o nosso pulmão, tá? E aí lá no pulmão, então, ela é absorvida e aí ela passa a circular na corrente sanguínea. E que aí ocasiona a ação de expectoração, alívio de inflamações, né, articulares, dores, alívios digestivos, né, descongestiona as narinas. Então, é por esse processo que acaba atuando tanto no emocional, né, como nós vimos, relaxamento, concentração, como também na parte física. E depois que esse óleo essencial ele é metabolizado, que o organismo aproveita aquelas moléculas, aproveita o que nós necessitamos para trazer o organismo para o equilíbrio,
Então, assim, o que sobra desse óleo essencial que não é aproveitado, ele é excretado pela saliva, suor, lágrimas, né, o leite materno, bile, fezes, urina. Então, assim, é como o alimento. Então, o organismo aproveita aquilo que é necessário naquele momento, o que não é aproveitado é metabolizado no fígado e aí ele é excretado. Então, aí muito cuidado, né, o cuidado que a gente tem que ter também em não usar aí em grandes quantidades, porque isso é metabolizado no fígado. Então, como eu falei, do mesmo jeito que ele pode ajudar, é um remédio, apesar de natural, é um remédio e aí ele também pode ter um efeito adverso, um efeito contrário daquilo que nós precisamos. Então, assim, é importante usar o óleo essencial com muita responsabilidade, tá? Veja, ele é excretado pelo leite materno, então quando a mulher está amamentando, ela precisa tomar muito cuidado com aquilo que ela ingere. Então é sempre importante buscar auxílio de um profissional para saber, dentro daquela condição física que eu estou naquele momento, né, dentro da minha realidade, o que eu posso e o que eu não posso utilizar, tá? E aí, como eu falei para vocês, a ideia assim, é trazer, falar um pouquinho sobre 5 óleos essenciais que as pessoas costumam comprar com mais facilidade. Uma porque são óleos que são mais fáceis de encontrar aí nas lojas, né, de produtos naturais. Outra porque são óleos que as pessoas gostam muito, né, pela afinidade com aroma. Ou porque são muito recomendados. Então, assim, eu já escutei pessoas falarem, eu comprei porque alguém me falou que era bom para isso, para aquilo. Comprei, mas deixo lá guardado porque eu não sei usar. Então, o intuito aqui, como eu falei, não é incentivar ninguém a comprar o óleo essencial, né? Lógico, as pessoas podem comprar, tá disponível, mas assim, usar da forma correta. E quem deseja realmente entender melhor como que funciona, eu recomendo sempre procurar cursos. Existem cursos maravilhosos onde a gente aprende a fazer, a usar o óleo essencial no nosso dia a dia mesmo, como algo para nós, para nossa família. E assim, usar de forma responsável. Então, por isso que eu trouxe a minha proposta é essa, falar um pouquinho desses 5 óleos, como que a gente, para que eles servem e como que a gente pode usar de forma segura, tá? Então, eu trouxe porque eles são fáceis de encontrar, geralmente são recomendados de uma pessoa para outra, e eles atuam nos principais incômodos do nosso dia a dia, né? Que são problemas digestivos, dores, insônia, ansiedade, concentração, problemas respiratórios, tá? E aí eu vou ensinar um pouquinho como usar. Eu vou discorrer aqui das propriedades terapêuticas, que essas informações vocês podem encontrar em sites de fabricantes, distribuidores, né? São informações que estão disponíveis na literatura. Então, vamos falar um pouquinho da laranja doce, que é considerado o óleo da criança, né? Até pelo seu aroma, é um óleo que traz bastante alegria, é aquele óleo que lembra mesmo a infância, a mãe descascando a laranja. Então, ele é considerado o óleo da criança, tá? Isso na literatura que eu estudo, tá? Vocês podem encontrar outras definições para esse óleo, dependendo de quem que está escrevendo sobre ele. Bom, as principais propriedades terapêuticas do ponto de vista físico, a laranja é um diurético, né? Então é útil aí no tratamento e redução de edemas, celulite. É um antiespasmódico, é bom para cólicas intestinais e espasmos digestivos. É um digestivo, então é útil aí para tratar gases, prisão de ventre, má digestão. É um ansiolítico, né? Então ele vai ajudar aí na falta de apetite, tratamento de anorexia, como eu falei, sempre coadjuvante, tá? Então, assim, o tratamento de anorexia, ele a aromaterapia, ela não anula outras formas de terapia. O ideal é usar como um coadjuvante, né, nesses tratamentos.
É um calmante cardíaco, então acalma um mal-estar cardíaco ocasionado pela tensão nervosa. Então, pessoas que são muito agitadas, nervosas, né? É um óleo bacana para inalar nos casos que tá mais agitado. É um relaxante do sistema nervoso, acalma agitação infantil, insônia. É um hipotensor leve, combate nervosismo, insônia, hiperatividade e bipolaridade. Ele é um excelente óleo para proporcionar aquela noite de sono reparadora, tá? E é um hidratante da pele, então ele pode ser usado na cosmética. Do ponto de vista da aromacologia, é um aroma leve, né? Ele traz leveza ao ambiente, estimula a alegria de viver e autoconfiança, é um purificador ambiental, limpa atmosferas viciadas, então ele é excelente para a gente usar em sprays de ambiente. O spray de ambiente é uma forma muito segura de usar óleos essenciais e aproveitar assim o que eles têm de melhor. Ele traz alegria, combate inquietude, nervosismo, ansiedade e tristeza. E antes de dormir ajuda no desprendimento, né, de preocupações do cotidiano e conduz um sono profundo e reparador. A única contraindicação dele é a fotossensibilidade. Então tem que tomar cuidado quando a gente usa na pele, porque ele, se exposto ao sol, ele pode queimar ou manchar a pele, tá? A lavanda francesa, que a gente está falando da lavandula officinalis, é muito importante a gente também observar o nome científico, tá? Então, assim, o que eu vou falar aqui sobre a lavanda é essa lavandula officinalis. Existem outros tipos de lavanda e é sempre importante a gente observar as indicações e contraindicações de cada tipo de planta, né? Das suas irmãzinhas também, tá? Então, aqui eu estou falando da lavanda francesa. É considerado o óleo essencial do relaxamento, tá? É um óleo relativamente seguro para crianças e bebês, tá? Lembrando assim que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, então em altas doses ele chega a ser sedativo, então a gente precisa tomar muito cuidado na forma de usar, a quantidade, né? Sempre respeitar aí as indicações de uso e quantidade, tá? É um tônico cardíaco, fortalece o coração, tem ação reguladora no nosso sistema nervoso, é um relaxante, calmante sedativo, regula distúrbios de sono e acalma o nervosismo, acalma a agitação de bebês, é um antiespasmódico e analgésico, um descontrastante muscular, é útil em cólicas e cãibras, é um cicatrizante, antisséptico, anti-inflamatório. Ele é bom para tratar picadas de insetos ou ser usado como um repelente. Ele é excelente na cicatrização de ferimentos, é bom para assaduras, queimaduras, eczemas e acnes. Ele pode ser usado para tratar gripes e resfriados, né? Que além de combater o vírus, ele também ajuda a aliviar alguns sintomas. Ele é bom para dor de cabeça e a gente considera a lavanda um rescue da aromaterapia, porque assim, a gente tem uma lavanda, você pode tratar diversas aí situações cotidianas, incômodos do dia a dia. Do ponto de vista da aromacologia, né, do ponto de vista aí emocional, vibracional, espiritual, ele relaxa, tranquiliza e acalma, cria atmosfera pacífica, segura e conciliadora, incentivando a ternura e a amorosidade, combate a insegurança, carência afetiva e insônia. E desse tipo de lavanda não é encontrada nenhuma contraindicação. Lembrando novamente que é usado na dosagem correta, ok? Bom, o limão siciliano, ele é considerado o óleo da clareza, tá? É um óleo da imunidade, que ele melhora as defesas do nosso organismo, tratando desde resfriados a infecções virais, como gripes, herpes zoster. Vejam que eu trago também, assim, óleos que são coringas, né? Que eles atuam em diversas
em diversos desconfortos aí do nosso dia a dia, tá? Ele desintoxica o sangue, previne epidemias, então é um excelente desinfetante aéreo, que pode ser usado aí para prevenção, né, de doenças, quando tem muitas pessoas doentes aí em casa, no trabalho, escolas, hospitais. É um anti-infeccioso, antimicrobiano, então ele atua tanto como antibacteriano como antiviral. É um tônico venoso e preventivo, né, para acidente vascular de origem hipertensiva e diabética, reduz edemas, câimbras, sensação de peso e dores nas pernas, é um desintoxicante do fígado, previne cálculo renal, dissolve depósitos de gordura localizada, atenua sintomas de gastrite, elimina excesso de oleosidade no couro cabeludo e combate a caspa. Também é um antioxidante, mantém a jovialidade da pele e previne o surgimento de rugas prematuras. Então veja aí que ele vai atuar tanto no nosso sistema respiratório, né? Veja aí que ele vai ajudar na questão da parte circulatória, desintoxicar o fígado. Veja que na parte de cosmética, a gente pode usar ele no couro cabeludo, pode usar ele na pele, lembrando que ele também tem o fator fotossensível, então tem que usar com bastante moderação, com muito cuidado, nos horários corretos, sempre procurar aí as indicações, contraindicações, né, e a forma correta de uso. Do ponto de vista da aromacologia, ele limpa e purifica a energia do ambiente, clareia a mente, organiza os pensamentos, traz foco e centramento, combate confusão e apatia, aumenta a eficiência e produtividade no ambiente de trabalho e aporta positividade mental. Então também ele é útil para um spray, por exemplo, de ambiente, né, para melhorar a energia do local. A hortelã-pimenta é um outro coringa da aromaterapia, tá? É considerado o óleo da concentração, só que a hortelã-pimenta a gente já precisa tomar cuidado porque a hortelã-pimenta tem contraindicações. Então é um óleo para a gente usar com um pouco mais de cuidado. É um estimulante, revitalizante e energético. Então veja, assim como o limão, né? Então eu não posso usar hortelã, mas eu posso usar o limão. Aumenta a concentração e a capacidade de memorização. É um digestivo, né, principalmente para digestões lentas e difíceis, náuseas, vômitos, mal-estar do mar, mal-estar aéreo, mal terrestre, labirintite. É um vermífugo, ele ameniza a cólica gastrointestinal, a laranja também faz isso. É um mucolítico, expectorante e antitussígeno. Trata rinite, sinusite e coriza. Vocês vão ver que a melaleuca também faz a mesma coisa. É um analgésico para cefaleia tensional e dor de luxações e esmagamentos, tá? A lavanda também é um analgésico. É útil em dores musculares e articulares, inibe a lactação, uma boa opção no final do aleitamento, mas não é uma opção para a mãe que está amamentando. Estimula a circulação local, tratamento de varizes e celulite, é um antisséptico útil no pós-barba e pós-depilação. Ele é bom para dermatites, eczemas alérgicos como coceiras e maus cheiros nos pés. E ele é um hipertensor, então muito cuidado no uso da hortelã-pimenta, né? Como eu falei, sempre aí observar as indicações. Do ponto de vista da aromacologia, ele refresca e acalma o fogo emocional, temperamentos explosivos e excesso de emotividade, dissipa irritação e intolerância, ajudando a encontrar um discernimento, estimula o sistema nervoso, aportando atenção e concentração, conduz a um estado de alerta. Então é bom para aquelas pessoas que precisam estudar, né, da época de prova, época de Enem, vestibular.
Indicado para momentos de letargia, preguiça e sonolência e quando as tarefas necessitam de concentração e energia. Ele é contraindicado para o uso durante toda a gestação, durante a amamentação, em ataques de epilepsia, ataque asmático, convulsões e fibrilação cardíaca e em menores de 2 anos de idade. É um dermo agressivo em peles sensíveis. Então, observem aí, né, que apesar de ele ser excelente, um coringa, ele tem contraindicações. Então, nesse caso, a gente vai partir para um óleo que tem as indicações parecidas, né, as mesmas indicações, mas um óleo é mais seguro. Então, a gente sempre tem a opção. Na dúvida de que óleo usar, vai sempre pelo aroma. Então, se você tem dúvida de que óleo que é bom para aquele momento para você, sempre vá pelo aroma. O aroma nunca nunca mente. Então, é um excelente indicador para o óleo que você precisa naquele momento. O titri, também conhecido como melaleuca, né, é o óleo essencial antisséptico. Então, ele é um antimicrobiano de amplo espectro, porque ele é antibacteriano, antiviral e antifúngico. É um antisséptico, cicatrizante e anti-inflamatório. É uma alternativa natural para combater dor de ouvido, rinite e sinusite. É um imunoestimulante, aumenta as defesas do nosso organismo e um febrífugo, útil em gripes e resfriados. É um descongestionante venoso e arterial. Ele é bom para tratar hemorroidas, varizes, trombose, cândida vaginal, cistite e leucorreia. Ele é bom para pulgas, né? Mas assim, tomar muito cuidado, porque também precisa, para usar óleo essencial com pets, com cachorrinho, gatinho, também tem indicações, contraindicações, tem óleos que não, óleos que não são indicados, né? Para gatos, principalmente, cachorros. Então, assim, é algo que precisa ser usado com bastante cuidado e sempre com auxílio de um profissional. É útil para tratar pé de atleta, herpes labial, cravos, frieiras, oleosidade de pele, picadas de insetos e caspas. É um aroma que renova, refresca e protege a energia do ambiente e é contraindicado nos 3 primeiros meses de gestação. E aí, assim, tendo essas informações, né, dos benefícios dos óleos essenciais, como que a gente pode usar de forma segura? Como eu falei para vocês, a minha intenção é falar dos óleos essenciais, mas assim, alertando para o uso correto e seguro, sustentável dessa matéria-prima, né, que é uma matéria-prima. Então, o importante para quem quer usar é ter sempre uma base de óleo vegetal, tá? Uma diluição segura para adultos saudáveis, tá? Que não fazem uso de uma outra medicação, que não estão fazendo um outro tipo de tratamento, que não tem nenhum problema de saúde, além do desconforto que está apresentando naquele momento. Então, a diluição segura é para cada 50 ml de base vegetal, 32 gotas no máximo. Então, assim, a gente também não precisa utilizar o máximo para obter bons resultados, tá? Mas assim, o máximo que é seguro são 32 gotas. Diluição para crianças, grávidas, convalescentes, idosos, para quem tem pele sensível. Em 50 ml, né, de base vegetal, 6 gotas é o mínimo, tá? Então, aqui um exemplo. Então, por exemplo, se você quer fazer um óleo de massagem relaxante para um adulto saudável, 50 ml de óleo vegetal, né, da sua preferência, pode ser um óleo de amêndoas, um óleo de semente de uva, de semente de girassol, e tem várias bases, né, de acordo com a preferência. Diluir 20 gotas de lavanda. E aí você tem um olhinho aí de massagem para insônia e para proporcionar um sono reparador. Um óleo de massagem para crianças, então em 50 ml de óleo de amêndoas,
diluir de 6 a 10 gotas de lavanda francesa, e aí você tem aí um óleo indicado para uma boa noite de sono, para cólicas, picadinhas de inseto, né, relaxante, até um repelente. Gripes, resfriados, rinite, sinusite, então a gente pode usar aí uma gotinha de titri, né, da melaleuca, ou de hortelã-pimenta, se você pode usar. A gente pinga em um lencinho de pano ou de papel e faz uma inalação aí entre 2 e 3 minutos, sempre com intervalos de 15 minutos, no caso se a gente quer fazer uma descongestão ou aliviar os sintomas, né, dessas de gripes, resfriados, rinite e sinusite, tá? Assim, aqui são alguns exemplos, né, e assim, o que eu falei, a minha intenção aqui, meu objetivo é ensinar a usar de forma segura, então eu estou dando só alguns exemplos, né, de formas que a gente pode usar de maneira segura para tratar alguns desconfortos diários para quem já tem esse óleo em casa e não sabe como usar. Para melhorar a digestão, em 10 ml de óleo vegetal, da sua preferência, diluir 3 gotas de laranja ou 3 gotas de limão. E aí você passa na região do estômago antes das refeições ou após as refeições, caso você tenha esses desconfortos digestivos. Lembrando sempre que a gente tem que procurar o médico, né, ter um diagnóstico para entender de onde vem esses desconfortos, se eles são frequentes, né? Se é algo assim que só caiu mal, ou é um desconforto naquele momento, então é uma boa solução para não ficar tomando muito remédio quando a gente quer uma solução natural. Para aliviar gases e desconfortos, pode pingar também 2 gotinhas de laranja doce, né, em um lenço de pano ou de papel e inalar por aproximadamente 3 minutos, tá? O limão também vai ajudar nesse caso, e para desconfortos a hortelã-pimenta também, né, desconfortos digestivos, a hortelã-pimenta também é indicada. Para a pele, né, no caso de acne, que é uma coisa que as pessoas procuram muito, um tratamento natural para acne. Então, em 30 gramas de base hidratante neutra ou de óleo vegetal de rosa mosqueta, por exemplo, que a rosa mosqueta também é indicada para tratamento de acne, ou semente de uva, que é um óleo mais fino, né, mais gostoso para a gente usar no rosto, você pode pingar 5 gotas de titri e 4 gotas de lavanda. E aí passar até 2 vezes ao dia na área afetada, tá? Um hidratante noturno, então nós falamos bastante dessa parte, né, de regeneração cutânea, né, esses óleos que eu indiquei, que nem a lavanda, a laranja, o limão, como eles são bons para regeneração cutânea, então você pode fazer um hidratante noturno. Então, em 30 gramas de base hidratante ou 30 ml de óleo vegetal, você pode diluir 10 gotas de lavanda ou de laranja ou limão. Lembrando que a laranja e o limão a gente não pode expor a pele ao sol, tá? E aí, para concentração, memória, né, ação revigorante, uma limpeza energética, a gente pode fazer, por exemplo, um spray de ambiente. Então, 800 ml de água destilada, 80 ml de água destilada, 20 ml de álcool de cereais. Você pode colocar 15 gotas de hortelã-pimenta, 15 gotas de limão siciliano ou 20 gotinhas de titri. E aí você tem aí um spray para limpeza de ambiente. Para melhorar a concentração, o ânimo, né, de repente para quem está um pouquinho desanimado, sonolento, pode pingar 2 gotinhas de hortelã-pimenta ou de limão siciliano em um lenço de papel e inalar por aproximadamente 2 a 3 minutinhos, tá? Para ansiedade, insônia e angústia, a lavanda francesa é excelente, né? Então, ansiedade e angústia, você pode diluir em 1 colher de sobremesa de óleo vegetal, 1 gota de lavanda. E aí você pode passar no peito, na sola dos pés, massageando suavemente.
Para insônia, você pode pingar 2 gotinhas da lavanda no travesseiro ou inalar uma gota, né, em um lenço de papel por aproximadamente 3 minutos antes de dormir. Tratar dores, assim, essas dores que não há dor, não dores que são necessário uma investigação. Então, assim, dores crônicas é preciso procurar um especialista. Mas, assim, para dores musculares, após esporte, caminhada, né, às vezes carregou alguma coisa pesada. Então, assim, para essas dores corriqueiras, você pode preparar um óleo de massagem com 50 ml de óleo vegetal, 10 gotas de lavanda e 10 gotas de hortelã-pimenta e passar na região afetada, né, até umas 3 vezes aí ao dia no máximo, tá? A distensão muscular, 50 ml de óleo vegetal, 25 gotinhas de hortelã-pimenta e passa na região afetada também no máximo até 3 vezes por dia. Bom, e aí quais são os cuidados, né? Entendendo o que é aromaterapia, entendendo o que são os óleos essenciais, de onde eles vêm, né? Entendendo a complexidade dessa matéria-prima que, né, natural, que a natureza assim, nos presenteia, né, com tanto amor. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter para usar os óleos essenciais, tá? Então, procurar sempre óleos essenciais 100% naturais, tá? Verificando a procedência. Então, existem óleos essenciais, existem essências, né? As essências geralmente são aquelas sintéticas que são usadas aí para perfumar o ambiente. Então, a função delas é perfumar, elas não têm nenhuma ação terapêutica. Os óleos essenciais têm ação terapêutica. Então, nós temos que procurar os que são 100% naturais e verificar a procedência, tá? Seguir sempre as orientações de um profissional, do produtor, do distribuidor, para saber quais são as contraindicações e as indicações. Usar de forma consciente, a natureza agradece, né? Então, assim, nós temos que ter a consciência de que, às vezes, para se obter 1 litro de óleo essencial, nós precisamos aí em torno de 1 tonelada de flores, né? Tem árvores que você só consegue extrair o óleo essencial depois que elas morrem e assim, às vezes isso é feito de forma intencional. Então, assim, quanto mais caro o óleo essencial, quer dizer que mais raro é daquela planta. Então, antes de comprar, assim, tenha certeza de que aquilo é útil, de que aquilo vai ser usado de forma consciente, né? Porque, assim, a natureza agradece. Assim, o nosso planeta hoje está pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente o ajude. Então, a natureza ajuda a gente, só que a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, usar de forma muito consciente esses óleos. Ter sempre um diagnóstico médico. Então, antes de procurar, né, fazer um tratamento natural, tenha um diagnóstico correto, peça orientação. De preferência, peça a opinião do seu médico, né, para outras formas de tratamento. É sempre bom fazer as coisas de forma integrada para ajudar, né? Lembrar que, apesar dos óleos essenciais serem naturais, eles têm contraindicações, né? E a diferença entre o remédio e o veneno é sempre a dose. Então, a gente deve usar de forma consciente, né? E de forma também que não nos prejudique. Então, a função, né? A ideia, o objetivo é trazer essa sabedoria milenar, essa sabedoria da natureza, essa, né, sabedoria aí para o nosso dia a dia. Uma vez que hoje as pessoas estão procurando cada vez mais formas naturais de tratar os desconfortos físicos e emocionais. Mas, assim, a gente fazer isso de forma correta, consciente, né, sempre com o auxílio e orientação, para que isso não prejudique nem a natureza e nem o nosso corpo. Hoje, se alguém me perguntar o que a aromaterapia me ensinou, né, o que ela representa, o que eu tiro, né, dessa ciência,
é o seguinte: se nós tivéssemos a consciência da origem das nossas doenças físicas e emocionais, nós deixaríamos de recorrer cada vez mais aos aparelhos de raio-x, exames laboratoriais, e passaríamos a examinar os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Então, o que eu quero dizer? Eu não sou contra nenhuma forma de terapia, eu não sou contra a alopatia, eu não sou contra aos exames, né? Mas, assim, hoje nós sabemos, e cada vez mais, e cada vez mais isso está sendo dito para nós, que a origem das nossas doenças físicas, elas são, na verdade, emocionais, né? Então, assim, se a gente conseguisse olhar para dentro de nós, né, mais do que a gente olha fora, a gente recorreria cada vez menos aos exames e aos remédios para tratar das nossas dores, porque na verdade as nossas dores físicas, elas estão ali, elas têm a sua origem nas nossas dores emocionais. Então, a ideia é também a gente tratar a aromaterapia, né, usar a aromaterapia para o autoconhecimento. Então, quanto mais a gente busca o autoconhecimento, quanto mais a gente busca essas novas formas de terapia para se conhecer, mais a gente consegue tratar as nossas dores físicas. E aí a gente deixa de ver a aromaterapia como um tratamento, né, até às vezes, como alguns profissionais falam, né, assim, tem muitas pessoas alopatizando a aromaterapia. Então, se a gente conseguir olhar para dentro de nós e achar a origem da nossa dor física, a gente consegue se autocurar. É lógico que é um passo, né? É um começo. Então, eu digo assim, ó, olhar para dentro dói. O mais fácil é a gente olhar para fora. Então, é mais fácil a gente achar que a dor é na perna, né, do que a dor é no nosso coração. A autorresponsabilidade dói, mais fácil é responsabilizar o outro. Então, assim, quando eu digo que é o outro, a outra coisa, quando eu jogo a responsabilidade pro outro, então eu não faço nada por mim, eu não me permito a melhorar, né? E aí é mais fácil também a gente dizer que o problema está no outro, o problema está no pé, o problema está na mão, o problema está no braço, do que dizer, não, eu não quero, eu não posso, eu não confio em mim, eu não gosto. Quando deixamos de assumir a responsabilidade perante a nossa vida, o universo se encarrega de mostrar a nossa dor, e enquanto não a enfrentamos, não nos permitimos curar nossas feridas. Então, é exatamente tudo que eu falei até aqui. Então, assim, é mais fácil a gente responsabilizar o outro ou alguma deficiência nossa, ir lá tomar um comprimidinho e esperar passar a dor, do que a gente buscar a origem dessa dor, que é através do autoconhecimento. Então, que a gente possa cada vez mais usar uma terapia e os óleos essenciais de forma consciente, buscando essa origem, buscando através dessa ciência o nosso autoconhecimento. Então, essa é a mensagem que eu desejo passar para vocês, né? Lembrando que se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, deixar a sua dúvida na página, né, da associação, que a gente entra em contato. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, tem o telefone que é o WhatsApp, pode entrar em contato. E aí também acha um pouquinho do nosso trabalho no Facebook e no Instagram. Eu agradeço a audiência, agradeço as pessoas, né, que tiveram um tempinho para ver a palestra. Espero ter contribuído e fico à disposição. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.